Olá, olá, olá! Estou aqui no meu canal no YouTube, especialmente com a minha prof. Reverência, aonde eu iniciei a história do balé clássico, onde eu iniciei colocando minha sapatilha. Tem a história da sapatilha que eu fui com uma sapatilha que não era adequado. Tem a história como que eu iniciei e tudo isso nós vamos passar agora. Você vai conhecer um pouco da minha história. Muitas pessoas perguntam, né? Quero conhecer a sua história, professor Johnny. Você já iniciou dançando, já foi para DD solo? Não. Tem um processo. Então, estou aqui eu, Johnny Falcão, canal no YouTube. Edicléia Jucá, minha professora vai falar um pouquinho, se apresentar um pouquinho, né? Quem é Edicléia Jucá, e depois a gente vai dialogando a nossa história, a minha história, ok? Olá, que bom estar aqui, né, Johnny? Poder conversar. Meu nome é Edicléia Jucá, como o Johnny falou, sou bailarina, formada pela Escola Municipal de Porto Velho, pelo finado professor Adair Palma, e dou aula desde 2006. Ali comecei a minha história como professora ali na Escola Batista Filadélfia, onde a gente se conheceu, né, Johnny? Já faz quanto tempo? Agora eu perdi as contas. Vamos lá. Faz anos aí. Parei de contar tem um tempo, mas desde 2006. 2016, mais 4, 20. Eu iniciei, eu acho que o balé em 2010, ou foi 11, ou foi 9, foi por aí. Eu iniciei o balé. E eu vou começar um pouquinho como que eu iniciei o balé. Eu cheguei na escola, antigamente, né, chamada Balé Filadélfia, onde ela lecionava. E aí, uma pessoa me levou até o balé, que eu dançava no Ministério de Dança, mas isso eu não vou falar agora, vamos falar do balé. E aí, ela me levou, Johnny, você tem que fazer balé com a Edicléia, ela é uma pessoa super fantástica, ela é paciente, você olha para ela e ela já tem aquele olhar, tranquilidade, ela não deixa você tensa. Aí eu, beleza, mas o que a gente precisa para fazer balé? Ela me falou, Johnny, você precisa de usar uma leg. Aí eu, leg? Sim. Mas por que leg? Porque para ver o movimento. Não, vou colocar leg não. Não vou colocar leg. Johnny, você precisa colocar uma leg. Não vou colocar uma leg. Então tá, Johnny, vai lá, ela vai te orientar. E aí eu super feliz, né? Eu falei para minha irmã, vou fazer balé. Tá, tranquilo. E eu super emocionado, cheguei até a secretaria. E aí eu cheguei na secretaria, eu falei assim, eu queria fazer balé. Aí ela, nossa, que felicidade, um homem fazendo balé. Eu acho que até hoje, né, quando chega um homem para fazer balé em alguma escola, a professora chega os olhos brilham, porque é muito difícil. E aí eu cheguei e falei, eu quero fazer aula de balé. Ela, então vamos fazer o seguinte, você fica no corredor e ela vai passar e você se apresenta e aí logo em seguida já apresenta a aula. Tá bom. E aí eu cheguei, sentado como eu estava, passou a professora Edicléia Jucá, toda alongada, e eu, acho que essa é a professora, aí eu, opa, Edicléia, sim, eu quero fazer uma aula de balé. Aí ela, nossa, que legal. Eu perguntei o horário, e ela falou, não, daqui a pouco. Acho que isso, eu falei com ela, era mais 5 horas, mais 6 horas da tarde, e o balé era 7. E aí eu cheguei ali, e aí eu fui fazendo, conhecendo. Conhece um pouquinho dessa história, prof? O Johnny chegou, eu já dava aula há alguns anos ali, se eu não me engano, acho que foi 2008, que depois a gente dançou, tu dançou naquele espetáculo do Sesc? Acho que foi ou então foi no próximo. Aham. Foi no ginásio. Isso. Quando a gente... Aí eu dava aula lá na Filadélfia e o Johnny chegou, né? Como ele falou, realmente a procura por balé, por homens, né? Por rapazes e até meninos menores, mais difícil ainda, é muito complicado, assim. Tem muito, infelizmente, no nosso Brasil, né? Tem muito preconceito quanto a isso, ligam o balé a coisas que não tem nada a ver com o balé, né? E ele me fez, eu vi assim, ele estava muito empolgado, né? Já querendo começar. Eu falei, não, tá, mas vamos começar, vamos ver. E
E teve uma história ali que ele já queria começar e trouxe um sapato que não era bem um sapato, né, da dança, né, Johnny? Como é que era esse sapato? Sim, esse sapato eu cheguei ali, acho que é tal de moleque, acho que é isso. O nome dessa sapatilha, uma sapatilha borrachada. E eu imaginando que tava arrasando, botei na sapatilha, era até da minha irmã branca, que ela dançava na igreja. Porque o piso aqui, na outra igreja onde eu congregava, ele não era cerâmica, era chão batido mesmo. E aí ali era o ideal dessa sapatilha. Eu imaginava que aquilo já era sapatilha de balé. E aí ela, coloca essa sapatilha, e eu coloquei a sapatilha. Quando eu coloquei ela, não é bem essa, mas vamos se adaptar. Eu não lembro se eu fiz aula com essa ou fiz descalço. Não. É porque assim, né? Eu não gosto de dizer para a pessoa ela tá errando, aí já estava chegando e falar assim, não, tá tudo errado e tal, para a pessoa não se acuar, ainda mais sendo um homem que já é uma coisa, para enfrentar de chegar lá já foi um processo, né? Aí eu peguei e mostrei para ele. Eu gosto de demonstrar para a pessoa o porquê que não é, né? Então eu pedi para você calçar e te mostrei como ele não mostrava a curva do pé e a gente precisa trabalhar, né? Tem o trabalho dos pés e aí eu falei, olha, tá vendo? Porque ele é duro aqui, aí eu pedi para você tirar. E aí a gente foi iniciando, e aí eu lembro que eu comecei os exercícios, no início eu pliei, eu relevei, são exercícios meio complexo, né? Para quem já dança é fácil, mas para quem não dança é um pouco difícil. Nossa, que é musicalidade, é perna, é braço, é andeó, dedão, é uma confusão. E aí eu fui no processo, e aí fui iniciando, não comecei dançando. E aí eu quero até a professora fala um pouquinho, a de Jucá, um pouco que ela lembra do meu início da trajetória dentro de sala. Você lembra de alguma história de dentro da sala? A história... O que eu lembro, assim, era que, como você já estava, né, num processo de dança, porque eu sempre falo que por mais que a pessoa nunca fez balé, mas ela fez outro estilo de dança, o corpo meio que já tem um caminho ali, né? Então, vamos se dizer assim que tu não era totalmente cru, uma pessoa que nunca tinha feito nada, mas realmente para o balé não tinha nada, né? E para a gente colocar aqui, eu digo que o balé ele é totalmente antinatural, porque as nossas posturas corporais naturais, elas são uma. Tanto que até na educação física ela é considerada algumas coisas que a gente faz como se fosse o errado, né? Postura errada. Mas para o balé é técnica sim, e é estudado. O balé ele não é aleatório, não. Quando você começa a estudar o balé, você vê que aquela postura, durante os anos, foi se vendo como melhorar aquilo, como é que funciona a mecânica do corpo, como é que eu ativo a musculatura A, B, C ou D, como é que aquilo me faz ter um resultado plástico, né, visual melhor. E isso é mecânico, isso é do corpo mesmo, então precisa realmente ter esse conhecimento. Então, no início, ele é complicado mesmo, mas o que eu sempre me lembro assim era de como o Johnny ele me passava assim uma pressa, sabe, uma coisa assim de que eu quero aprender tudo agora, e isso muitas vezes eu falava não, calma, pouco a pouco, né, que a gente fala hoje, calma. Então assim eu via sempre ele com muita sede, muita vontade de aprender assim, muitas vezes muita impaciência também, né? E o balé ele vai te ensinando isso, que é com o tempo, porque o balé tu não tem como dizer que tu vai aprender tudo em 6 meses, em 1 ano, porque a escola de balé mesmo, elas são 8 anos, né? Uma escola estabelecida, profissionalizante. O que nós temos aqui são cursos livres, né? Então a gente vai trabalhando com níveis. Então a pessoa ela vai aprendendo com o tempo. Mas específico assim, eu só me lembro das vezes que tu queria desistir. Porque muitas vezes ele chegava, né, acho que tu estudava e trabalhava, né? Estudava e trabalhava. Isso, ia direto do trabalho, muitas vezes, para a aula.
E com isso acabava vindo Porto Velho, né, gente? Que Porto Velho é quente pra caramba. Ia, né, andando, porque eu trabalhava ali no centro, próximo. E muitas vezes chegava suado, né? E todas essas coisas normal de qualquer pessoa. E às vezes ele sentia que algumas pessoas se afastavam dele por conta disso, ou que não queriam fazer, às vezes tem exercício de pá e tudo. Eu falava, não, Johnny, não liga não. Aí ser humano é assim, infelizmente tem umas pessoas que são mais amáveis, né, e tudo, são mais empáticas, e outras que já têm um jeito que acaba afastando as pessoas. Mas eu sempre falava, não, eu faço contigo, aí eu pegava e fazia contigo, e aí a gente ia, né, fazendo isso. Mas chegou uma época que complicou, né, a questão de conciliar, né, a questão dos estudos, e por muitas vezes a mãe dele me procurou para conversar sobre isso. É verdade, é verdade.